Bom dia, amados irmãos e irmãs, ávidos por aprendermos mais, aprendermos junto com vocês nessa aula da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje estaremos abrangendo a lição 9, a conduta do crente no mundo, capítulos 5 e 6 de Efésios. Abre sua Bíblia, acompanhe, vamos passo a passo. Eu prefiro a aula dinâmica junto com os alunos, olho no olho, interagindo ao mesmo tempo, aprendendo junto. É muito mais entusiasmante que uma aula via internet. Essa conduta do crente no mundo é fundamental, meu Deus, para todos nós, para toda a humanidade. É preciso saber ser e fazer a diferença pelo modo de ser. Não adianta nada falar muito bonitinho, falar muito certinho as coisas, com palavras bonitas, enganadoras muitas vezes, iludindo as pessoas. E essa questão de ser diferente no mundo, você vê no capítulo 4, verso 1, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mas qual vocação é esta? Chamados para quê? E quem nos chamou? A explicação está no capítulo 2, no verso 10, do mesmo livro de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. A maioria das pessoas, diante de qualquer situação, perguntam, por que isto? No caso bíblico, não é tanto porque, é para quê. Errar nós erramos. A penalização vem, mas tem um para quê? Para nos tornar melhores. O ouro, a prata, os metais são purificados em altíssimas temperaturas. Nós temos que passar pelo deserto, nós temos que passar por provas para sermos provados e lapidados ao longo de nossa existência, tão breve aqui na Terra, mas dá tempo de aprender a ser melhor. Objetivos dessa aula: saber. É essencial compreender que a fé que afirmamos ter deve ser demonstrada através da nossa maneira de viver. É uma fé que deve vir acompanhada de boas obras, dentro daquilo que Deus preparou para cada um de nós e para todos nós. Mas como fazer isso? Refletir sobre os nossos deveres da conduta cristã nesse mundo de relativismo ético e modernismo de ideias, e nesse modernismo de ideias veio impregnado de iniquidades. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Abre o olho, meu irmão. Resumindo, crente consciente vive diferente. E vamos em frente. Amém? Texto áureo de Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Se todos os dias são feitos por Deus, esse maus aí pode dar interpretação equivocada. São tempos difíceis. Você acha que o ouro fica feliz da vida de ser derretido a 800 graus, a prata também? Na prata tem aquela velha lição, o ourives tira o maçarico, tira ali do cadinho, num tempo preciso. A hora que aquela prata que está sendo purificada no calor altíssimo reflete a imagem do ourives, a hora que nós estivermos refletindo a imagem do Criador, ele tira esse sufoco de nossas vidas. Entendeu agora? Muito bem. Uma explicação em 2 Timóteo 3, versos 1 a 5,
dá uma noção desses tempos difíceis, dessas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. É só ligar esse aparelho aqui de trás, a televisão, nos canais que estão só procurando desgraça. Isso é para desestimular todo mundo, é para fazer a lavagem cerebral, é para deixar todo mundo doido e ser dominado mais facilmente. Mas você que crê, meu irmão, você e minha irmã que acredita, que tem fé, é hora de eu dobrar o joelho e orar por esse país. Orar pela humanidade. Mas vamos lá, no 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, que já estamos vivendo os tempos do fim, cada segundo que passa mais se aproxima a volta gloriosa de Jesus, mas enquanto ele não vier, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse foge não é fugir com medo, é se afasta deles. O que é deles está reservado e vão receber, porque a cada um será dado segundo suas obras. E esses, infelizmente, tem muitos líderes, entre aspas, religiosos, que conduzem o rebanho quase no tipo como o diabo tentou Jesus depois do jejum. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Mas de que vale ao homem ganhar o mundo se perder a própria alma? Tua alma, meu irmão, tua alma, minha irmã, vale muito mais que o mundo todo. Pensa bem naquilo que a gente deve procurar buscar. É a nossa conduta nesse mundo, ok? Vamos lá. Muitas vezes ouvimos a seguinte frase: fulano de tal não parece ser cristão. Dentro da igreja é um exemplo espetacular, né? Fim de semana, boteco, churrascada, bebedeira e outras atividades que nem se deve mencionar. Já respondi a pergunta: quais as razões pelas quais ouvimos tal frase? Pela incoerência. Nós precisamos ser coerentes. Aquilo que pregamos devemos viver. Ou somos mentirosos. E olha o perigo. Quem é o pai da mentira? Todos sabemos, é o diabo. Quem pratica mentira? Deus me livre, filho. A preocupação da carinha ali. Precisamos ser zelosos com o nosso comportamento diante do mundo, pois é na conduta do dia a dia que nós mostramos quem realmente somos. Amém? A mesma frase que está lá no início está ali embaixo de novo. Ser e fazer diferença pelo modo de ser. Logicamente, de viver também. Amém? É uma pena que essas aulas têm que ser bastante dinâmicas, meio atropeladas às vezes, porque nós temos um tempo determinado para exposição nos canais de YouTube, de Facebook e outras coisas mais. Ok? A internet, infelizmente, nos dá a ferramenta, mas nos impõe limites. Mas se do nada Deus faz tudo, o mínimo que você consiga semear, há de germinar, há de crescer, florescer e frutificar 100 por 1 ou tanto mais quanto Deus quiser. Mas olha a razão da nossa existência no mundo, definição dada por Jesus em Mateus 5, versos 13, 16. Lembra do sal e luz? Gostei daquela imagem ali, ficou bem interessante, um saleiro luminoso. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, insosso, sem sabor, com que se há de salgar, gente? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Todo mundo vê. Então, quando você está a serviço,
você fica em destaque. Você vira alvo daqueles que mencionamos agora há pouco lá em Timóteo. Mas não tema, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco, gente. Nem se acende a candeia ou a lamparina e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, num local alto, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é bom ser um instrumento nas mãos de Deus. Na simples oração que você faz no silêncio do teu quarto, quietinho, apenas pensando e sentindo no coração, você tendo compaixão, você condoendo-se de alguém que sofre, e você orar por essa pessoa. E Deus vai lá e faz a obra. A pessoa recebe, nem sabe. Mas ore também para que essa pessoa que foi curada de uma doença terrível ou não, uma doença grave, mas foi curada. Essa pessoa que foi liberta de um acidente tenebroso, teve o corpo todo mutilado, todo quebrado, e ela é restaurada e não fica com sequelas, que sirva para eles despertar na fé. Foi Deus que fez isso na tua vida, meu irmão, na minha irmã. A hora que o intercedor faz oração, é o mesmo que lecionar o interruptor de luz. Ele apenas conecta o necessitado ao infinito poder de Deus. É Jesus quem faz a obra. O intercessor não faz nada não, além de orar, com fé. A conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Então vamos entender isso. Está lá em Efésios 5, verso 1. A ideia é: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que ainda nos enviou Jesus Cristo para termos um exemplo vivo de como devemos ser, pensar, falar e principalmente agir. É dever moral de cada crente imitar Deus, refletindo seus atributos morais que vimos acontecer através de Jesus Cristo, gente. E que são comunicáveis: é justiça, é amor, é verdade, é bondade. É tão simples ser feliz e fazer alguém feliz. Com um sorriso sincero, uma saudação sincera, você muda o dia de uma pessoa. Experimenta isso. Você vai em mercado, vai em farmácia, você vai no teu trabalho, você vai na escola, você vai em encontros sociais, você vai na própria igreja. Seja espontâneo ao passar o amor de Cristo para o próximo. Aí você começa a fazer diferença. Nós começamos a fazer diferença de comportamento diante da humanidade. E o Espírito Santo age naqueles que observam o nosso jeito de ser e de viver. Amém? Vamos em frente? A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Efésios 5, versos 3 e 6. Acompanha aí na tua Bíblia. Conceitos de pecado da sociedade nos dias atuais, presta atenção. Nos dias atuais, é o relativismo, segundo Rousseau. Meu Deus do céu. A tendência tem sido negar o pecado e amenizar o pecado. Não é para tanto. Presta atenção. O salário do pecado, eu sei que alguém já respondeu aí, é a morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Para alguns, o pecado é resultado de impulsos íntimos e circunstanciais, excluindo assim a responsabilidade da escolha que ele fizer. Pode vir o pensamento e vem, mas você tem toda a autoridade para bloquear e não praticar. Vem a tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outros focam apenas saciar o prazer a qualquer hora, sentir-se bem, não importa o custo e nem os meios. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Gastam fortunas, esbanjam recursos de todo jeito para ter alguns minutos de prazer, sendo que do outro lado do muro tem alguém passando fome, passando necessidade, passando frio, joga comida no lixo, joga roupa no lixo e não atende o irmão. Não faz uma caridade sequer. Ou quando faz, ainda sai fanfarronando para todo lado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo por tal pessoa. Não saiba a tua esquerda o que a tua direita fizer.
10. Teoria da evolução. O que a Bíblia define como pecado, os iníquos evolucionistas tratam como sendo herança da vida primitiva, vida animalesca. Vocês viram ali quem classifica? Iníquos, iniquidade, a prática desenfreada do que é errado, dizendo que é bom. Não é não. Não vou repetir, né? Já vimos o que é o pecado. Qual o papel que eu exerço ou devo exercer na minha família? A Bíblia define o homem como cabeça, o chefe da família, o sacerdote do lar. Precisamos ter muita consciência disso para conseguir ser o que a Bíblia recomenda. Não é praticando vícios em casa que eu vou ensinar aos filhos uma conduta séria, sóbria, serena. Não é fugindo da igreja ou frequentando ambientes outros que eu vou conduzir os meus filhos à fé, a um caminho bem orientado, a um caminho livre de vícios, livre de iniquidade. Na verdade, não estamos tão livres assim. Basta você passar por um ambiente onde tem um mau cheiro, por exemplo, tem tecidos que absorvem esse mau cheiro. Você chega em casa, passa onde tem fumaça para ver. O cabelo, quem tem, eu não tenho, né? O cabelo da pessoa fica impregnado de fumaça, seja de cigarro, seja de queimada de mato, seja lá do que for. A fumaça vai impregnando no cabelo. Como eu tenho exercido esse papel? Confesso, meus irmãos, que eu deveria ter muito antes a atitude que eu tenho hoje, mas eu não tinha o conhecimento bíblico que eu estou aprendendo a ter ainda hoje. Eu queria muito ter, mas não tinha. A partir do momento que os meus filhos já estavam adultos, já estavam casando, é que eu vim para a igreja onde se estuda a Bíblia. E é muito bom estudar a palavra de Deus, não ficar praticando doutrinas equivocadas. Falaram que é bom e você faz? Eu também fazia. Não caiam nessa. Ou saiam dessa. De 1 a 10, qual seria a minha nota na execução deste papel? Olha, eu colocar uma nota sobre mim mesmo, se eu desse 3 ou 4, eu estaria exagerando, estaria sendo generoso demais comigo. Aquela exclamação, interrogação ali é para fazer pensar mesmo. Qual seria a minha nota na execução desse papel? Eu teria que melhorar muito para ser regular. A conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, toma conta de nós, toma direção das nossas vidas, dá-nos capacidade de filtrar os pensamentos torpes, sujos, idiotas, imbecis que o mundo tenta estimular em nós. Precisamos estar em sintonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É Ele que vai fazendo as obras em cada um de nós. Ninguém se conserta por si. Você se propõe a se consertar e Ele completa a obra. Amém? Eu já li, somente uma vida repleta do Espírito nos habilita e qualifica para vivermos com os valores do reino. Você concorda? Você discorda? A explicação nós já demos. Eu falo por experiência própria. Eu já mudei muito e tenho muito mais ainda para me melhorar. E só com a ajuda dele é possível. Por nós mesmos, não tem jeito. A carne é terrível. A carne nos compromete. O Espírito nos vivifica. Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que diria? Quais textos bíblicos usaria? São tantos, e confesso, eu não selecionei nenhum. Não selecionei nenhum. Mas a ação do Espírito Santo em nossas vidas, de repente ele me pôs a criar um grupo de oração, intercessão, e foi num momento dentro da igreja que eu percebi que o celular poderia ser melhor usado.
vários toques de celular com mensagens ou chamadas tocando durante a celebração do culto. Eu falei, poxa, esse objeto tem tantos recursos, pode ser usado para o bem, mas como? E tem uma particularidade, já me alertaram, cuidado, procure discernir os espíritos, está na Bíblia. É sempre no meu ouvido esquerdo. E um grupo de intercessão. Foi o que eu ouvi. Mas não foi ninguém que falou, eu estava apenas pensando, não foi ninguém dos presentes fisicamente ali. Um grupo de oração e intercessão. E nós temos esse grupo. Nós oramos por você. Via WhatsApp. Já tivemos a bênção de Deus em vários assuntos bastante sérios, bastante delicados. Pessoas com câncer curadas. E já na fase final aqui, como viver a conduta do reino de Deus nesse mundo tenebroso e cheio de maldades. Tá divertido o mundo, né? Cheio de atrativos para distrair, para puxar a tua atenção para coisas que não têm valor nenhum. Nenhum. Idolatrias, espetáculos, shows, festivais. Se vocês tivessem noção da podridão que são esses shows, esses carnavais, essas passeatas que fazem para cima e para baixo com uma enxurrada de iniquidades, meu Deus. Por mais colorido que seja, toma cuidado, meu irmão, minha irmã, lembrem-se, aquele a quem devemos seguir, Jesus Cristo. Ele nasceu onde? Numa estrebaria. Olha a simplicidade. E preocupam-se em fazer berços os mais chiques possíveis para os filhos. Entupir o quartinho de enfeites. Ele tinha um bercinho de feno. Uma manjedoura, onde os animais comiam. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que veio até nós para nos ensinar a viver como Deus queria e quer que a gente viva, veio dando a maior lição de simplicidade e humildade lá desde o momento antes de nascer, quando chegaram na estrebaria. E tudo que ele teve depois, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Como viver a conduta do reino de Deus nesse mundo tenebroso, cheio de maldades? Primeiro, fincar muito firmes as estacas dos nossos princípios cristãos, que não podem e nem devem ser removidos. Não pode mudar. Não pode mudar porque a tua salvação é a tua alma salva para a eternidade, desde que você persevere até o final. Veja lá em Mateus 24:13. Segundo, colocando como nosso inalienável ideal o projeto de vida pessoal, ser imitador de Deus, refletindo os seus atributos de justiça, amor, verdade e bondade. Terceiro, valorizando e proclamando a família, que a mídia está fazendo de tudo para desmantelar e destruir, e troca esse por aquela troca esse por outro, e assim vai, e é uma folia danada, manchando terrivelmente a instituição que Deus criou. O homem e mulher sairão da casa de seus pais e formarão uma só carne. Homem e mulher. Só assim podem reproduzir, só assim podem se multiplicar, como está previsto lá em Gênesis, lá no comecinho. Então, valorizando a família como instituição divina, e por isso precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra da salvação. Está aqui, uma ajudazinha para vocês. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, aqueles dias difíceis, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Efésios 6, de 1 a 10, trata do relacionamento entre pais e filhos. Muito importante. Esses itens que estão marcados ali, nós vemos alguma coisa explicando melhor aqui, ó. A conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. O cinto é a verdade, nos dá firmeza e segurança. A couraça é a justiça, e a justiça é a proteção do servo de Deus. Os seus calçados são a preparação do evangelho da paz. Somos mensageiros da paz de Cristo, gente. Pensem bem, é a nossa conduta no dia a dia que vai fazer diferença nessa sociedade. O escudo é a fé. Somos protegidos pela fé. O capacete é a salvação, proteção à cabeça e à mente. Lembra, numa aula anterior eu falei, o pecado começa aqui. E a fé começa pelo ouvido, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a nossa conduta no dia a dia seja como uma frase, um versículo bíblico chegando até a pessoa que você vai ter contato. Às vezes aquela não recebe, mas quem estava do lado recebe. Notou, ouviu, foi tocada, aquela se converte, e para quem você falou não faz efeito. Mas é assim mesmo que acontece. A espada é a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo. E ninguém pode ir para a batalha sem ter bem vivo em si a palavra de Deus. Vem para uma escola bíblica, gente. Lamento, não podemos ainda voltar a fazer a aula presencial, mas Deus permita que isso aconteça o mais breve possível. Os dias estão se abreviando, você não vê o tempo passar, e assim é para que os justos não se percam, mas procure conhecer mais da palavra de Deus. Nós temos grandes desafios a serem alcançados, concluindo sobre a conduta do crente no mundo. Sempre faz um exame de reflexão. Pergunta para você mesmo. O que devo mudar no meu agir para viver de acordo com as instruções dadas em Efésios 5 e 6? Como falei no início, essas aulas são sintéticas, são compactadas, mas você tem a leitura aí. Tem dúvida? Faz contato através da igreja, o assunto é repassado para nós e nós daremos o retorno a quem quiser. Amém? Viver de modo coerente com a palavra da salvação, sendo e fazendo diferença pelo modo de ser, lembrando sempre que é a nossa fé praticada que torna eficaz cada peça da armadura de Deus. Então, as peças da armadura de Deus que nós vimos aqui, em vermelho, identificação em azul, e aqui estão sinalizadas, grifadas em laranja, certo? Então, nós temos já tudo para fazermos uma boa e abençoada semana na presença de Jesus, contagiando todos à nossa volta. Um grande abraço de fé e de paz a todos vocês. Amém.